pensa assim, Deus faz os pregadores faltarem, eu tenho que pregar. Mas Deus tem nos honrado. Engraçado que por essa madrugada Deus me tocou para estudar uma mensagem, eu estudei. Não está pronta, mas ficou pronta para hoje já. Diga para ele, tem revelação fresca para o teu coração. Diga para ele, tem um fax do céu para você hoje. Capítulo 8 de João. Eu vou ser bem breve. Vou ser bem breve. Bem breve. Até meia-noite, tá bom? Capítulo 8, verso 1 diz assim. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, a igreja. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, a igreja. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, a igreja. Quando ouviram isso, saíram um ao outro, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Mão sobre a tua cabeça, feche seus olhos, diga a Deus, nessa noite, te faço pedido, abra o meu conhecimento, me dá sabedoria, para entender, receber a tua palavra, neutraliza toda inquietação, todo problema, tudo que impede. Deus, eu preciso e necessito ouvir sua voz. Fala comigo. Eu só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda me pega uma boa, pegue na mão desse irmão que está do teu lado, chacoalhe ele até ele deu glória a Deus, um aleluia. Comigo, pega na mão dele até ele falar em língua estranha. Está horrível, pega de novo, chacoalhe ele, vê se ele dá glória a Deus aí. Eu penso assim, Deus tem uma palavra do céu no teu coração. Pergunta, quem receber? Quem sentar primeiro recebe a vitória. O povo senta rápido, né? Quantos querem ouvir a palavra aqui? Quantos querem? Querido, eu quero ser bem breve mesmo, bem breve. Como sempre. Mas quero ser bem breve. Durante alguns segundos que eu vou estar pregando, deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 8, verso 1. E me dê toda a sua atenção. Toda a atenção agora é pouco. Esse texto é muito objetivo. Não tem motivo pelo qual eu precisar dar muitas voltas para entrar no contexto. Mas olhe para cá. O capítulo 8 é uma história que todos nós aqui conhecemos e que de fato fala sobre a mulher adúltera. Uma mulher que estava pronto ou não pronta, mas no momento para morrer e ser apedrejada por homens que acreditavam que o pecado dela não era digno de perdão, mas digno de morte. No capítulo 8 a gente vê que Jesus estava, a partir do verso 1, saindo do monte, em momentos que antes ele estava em oração, e que agora levanta pela manhã cedo para ensinar e pregar a palavra. Como costume, sendo ele um rabi, um mestre, ele estava nas suas proximidades, ensinando e falando sobre o reino de Deus. E
nós vamos entender que, nesse contexto, acaba-se de existir ou de fazer a festa dos tabernáculos. Então havia muitos visitantes nas cidades, outros que eram próximos à cidade, outros que eram nações vizinhas à cidade, e que estavam nesta cidade, olhe para cá, estavam nesta cidade para cultuar, e por ser judeu, fazer parte da festa dos tabernáculos. Acaba-se a festa, ainda tem muitos visitantes, estrangeiros alguns. O capítulo 8 vai entender que Jesus vai sair para ensinar. Então, e existe uma grande multidão que está envolvida junto com Jesus, ouvindo as palavras do Mestre. E de repente, no meio daquele culto pelo qual Jesus está pregando, Jesus está ensinando. Olhe para mim. Você tem um objetivo nesta noite. No meio daquele culto que Jesus está pregando, ensinando da palavra sobre o reino, os escribas e fariseus vão interromper aquele momento e vão chegar com uma mulher que, segundo a cultura, ela deveria estar sem vestes. Porque, segundo a lei, uma mulher que foi pega no ato de adultério, ela deveria estar sem roupas pela humilhação e a desonra que ela provocou para o próprio Deus e para a própria raça, para os judeus. Então ela estava envergonhada, ela estava despida, ela estava humilhada. Nesse momento estão levando ela como diante de Jesus. Não para que Jesus fosse ser o juiz dela, nem o advogado dela, porque a intenção dos escribas e dos fariseus é procurar uma brecha com que Jesus viesse dar, para que de forma Jesus viesse morrer, ser sentenciado, para assim pudesse ser punido. Vou ser claro, para que Jesus pudesse ser punido. Então eles estão procurando uma brecha em Jesus. E você vai entender. Atrapalham o momento que Jesus está ensinando e pregando. Escribas e fariseus estão levando uma mulher adúltera. Chegam diante dele e falam: aqui está a mulher. E esta mulher foi pega no ato de adultério. O que é que nós faremos? O que o Senhor diz? Esta indagação, olhe para mim, ela foi uma indagação como uma carapuça, uma armadilha preparada para atingir Jesus. Por dois motivos. Primeiro, se Jesus fala que ela deveria ser apedrejada, porque segundo a lei de Moisés, eles estão dizendo que ela deveria ser apedrejada, Jesus está indo contra a lei de Roma. Porque a lei de Roma estava proibindo qualquer tipo de morte, de forma que não fosse levada primeiro aos romanos, que governavam aquela região, administravam as cidades que estavam submetidas à autoridade de Roma. Então, se Jesus dissesse que poderia apedrejá-la, ele estava contra Roma. E certamente seria pego e assim encontraria um motivo para matá-lo, e ainda não era o momento de Jesus ser crucificado. Olhe para cá, escute, olha o que o diabo queria fazer. A segunda forma, se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, queriam levar ele para os sacerdotes e dizer que ele está contra a lei de Moisés. E Jesus certamente seria morto, com a autoridade proclamada aos sacerdotes. As pedras que foram selecionadas não foram pedras usadas para machucar, porque o propósito era apedrejamento. Então a sentença e a intenção era matar. As pedras não são pequenas, as pedras são grandes. O diabo, ele seleciona pedras para matar você. Ele não usa pedras que vai te machucar, ele usa pedras que quer que você morra, para matar, para destruir a sua vida. Observe que Jesus está sendo colocado em uma berlinda, e aqui que eu quero chamar a tua atenção.
que atire a primeira pedra. Os mais velhos, os idosos, que começaram a observar o que fizeram na vida, certamente tinham pecados, começaram a largar pedras. Deixaram as pedras. Os jovens viram também que tinham pecado, começaram a largar as pedras. As crianças perceberam também que tinham pecado e começaram a largar pedras. Até que ficou Jesus e aquela mulher. E quando está Jesus e aquela mulher, Jesus pergunta: aonde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, não sobrou ninguém. Porém, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O segredo dessa história está aqui na forma que Jesus vai escrever na areia. Se você ler o texto de novo, não mostra o que Jesus escreveu, mas Jesus parou, pensou e escreveu. Por que Jesus escreveu na areia? E o que ele escreveu na areia? A Bíblia não diz isso. Por que Jesus está parando? Está pensando. E antes de retrocar a palavra, ele se inclina e escreve na areia. E aqui existem alguns teólogos que vão se dividir em teses. Eu quero que você me dê toda a atenção. Primeiro, um homem, escritor conhecido chamado Vansen, acredita que Jesus estava escrevendo na areia os pecados de todos os homens que estavam com cada pedra na mão para matar e apedrejar aquela mulher. Então, para Vansen, eles acreditavam que os pecados dos homens estavam sendo expostos na areia. Então a areia, segundo Vansen, estava como espelho. E é impossível você olhar para o espelho, ver um defeito no seu rosto e apontar o rosto de alguém primeiro olhando para o seu. Você não entendeu? Eu disse que é impossível você olhando para o espelho, ver um defeito em seu rosto e depois apontar alguém, sendo que primeiro você olha o seu. Jesus está mostrando para aqueles homens que eles têm pecado. Jesus está mostrando para aqueles homens que têm erros. Mas o que lhe chama a atenção, o texto não fala o que Jesus escreveu na areia. E existe uma discussão de muita gente querer saber o que ele escreveu. Mas a Bíblia não quer relatar o que ele escreveu na areia. Mas se a Bíblia não relata que ele não escreveu na areia, significa que o que ele escreveu na areia não foi importante. Todo mundo prestando atenção? Glória a Deus. Eu disse que significa que o que ele escreveu na areia não foi importante. Mas a areia, ela está escrita no texto, significa que ela é importante. Eu disse que o que ele escreveu na areia não é importante, ninguém precisa saber. Mas a areia está no texto. Porque quando o vento passa e sopra, tudo que ele escreveu sobe. Quando a água do mar bate na areia, se apaga os fogos. Paulo vai dizer que quando eu peco e quando eu erro, antes de conhecê-lo, ele me vê como tempo de ignorância. Então os meus pecados, ele não lembra mais. Foi jogado e lançado em um lugar de esquecimento. Então ele pegou tudo que você fez antes de conhecê-lo, tudo que você fez até agora, que eu sei que você já está arrependido porque essa palavra está entrando na tua alma, e ele escreveu na areia. Primeiro escreveu na areia, por quê? Para que ninguém saiba o que você cometeu. Segundo, escreveu na areia porque não é importante o que você cometeu até aqui. Importante é a história que você vai começar daqui para frente. Então ele pegou todo o teu pecado, todo o teu passado, todos os teus erros, e escreveu na areia, dizendo: eu coloco no lago do esquecimento, eu coloco na areia, aonde o vento passa e apaga, porque eu não me lembro daquilo que você fazia. Quem lembra aquilo que você fez é o diabo. Jesus escreve na areia, porque para ele já esqueceu, já foi, já passou. Ele não condena você. Quem tenta te condenar para te matar e
destruir você com sentença de morte é o diabo dizendo: Jesus, ela tem que morrer apedrejada. Ela errou, ela pecou, ela caiu. Mas o interessante é que o texto usa o dedo. Eu disse que Jesus usou. Jesus usa o dedo para escrever na areia. Areia, em outros termos, está terra. Procure na minha Bíblia, está terra. A Bíblia diz que nós somos feitos no pó da terra. Em Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia diz que no pó da terra, no meio do barro, o Senhor nos fez. A Bíblia diz em outro texto que para onde nós voltaremos será para a terra. Da terra nós viemos e da terra nós voltaremos. Então Pedro, que está escrevendo na areia, está mostrando para aquela mulher um renascimento. Como é que o homem pode nascer sendo velho? Não pode entrar na barriga da sua mãe. Ele não nascerá novamente da barriga da mãe, mas ele nascerá do Espírito de Deus. Tem alguém entendendo aqui esta palavra? Então Deus pega a identidade velha e troca por uma identidade nova. Então quando ele pega o dedo e escreve na areia, ele está dizendo: eu estou escrevendo, mulher adúltera, a partir de hoje, uma nova história para a sua vida com o dedo, escrita pelo dedo de Deus. O homem queria a sua morte, o homem queria te apedrejar, o homem queria a tua queda, porém eu digo que é agora que a tua história vai começar, porque eu vou escrever com o dedo uma nova história na sua vida. Eu perdoo os teus pecados, e se eu não te condeno, ninguém mais tem poder para condenar. Você não entendeu? Eu vou contar do filho pródigo, e o texto diz que ele estava achando um pecador, não era digno de voltar ao pai, não era digno de estar na casa do pai. Foi à casa do pai humilhado porque tinha pegado parte da sua fazenda. Chegou diante do pai e disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O pai vai pegar ele, vai dar um abraço nele, vai colocar um anel no dedo dele, vai colocar uma roupa de linho fino nele e vai colocar uma sandália nos pés dele. Sabe o que significa isso? Eu vou dizer uma coisa para você: se Deus perdoou, ninguém mais pode te condenar. Segundo, Deus colocou um anel no dedo dele. Anel significa algo. Pergunte para mim: o que, pastor? O que, pastor? O que? Está horrível, não vou falar. Pergunte o que, pastor? O que? O que? Está horrível, pergunte o que, pastor? O que, pastor? O que? Deus significa autoridade. Então Deus estava pegando um anel e estava colocando no dedo do filho pródigo. E quando o pai colocou o anel, todos os servos teriam que reconhecer que ele tinha autoridade naquela fazenda. Meu Deus, você não entendeu? Eu vou dizer de novo: Deus está colocando um anel hoje no teu dedo. E quando o diabo tenta te acusar para destruir a tua fé, ele vai olhar para o teu anel e vai dizer: aquele já foi perdoado. E se Deus te perdoou, ninguém vai te acusar. É o anel da autoridade. Anel representa a autoridade. Deus está dizendo: eu vou te dar autoridade. Autoridade para fugir da parede do mal. Autoridade para vencer Satanás. Autoridade para vencer teus inimigos. Autoridade para vencer a guerra. Eu estou te dando autoridade. Significa agregar é roupa. Diga comigo: roupa de linho fino. Significa, pergunte o que, pastor? Justificação. A roupa representa: se o pai perdoou, nenhum servo mais pode condenar. Diga para esse irmão que está do teu lado: para de ficar murmurando. Diga: Deus já perdoou teus pecados. Diga: está te colocando uma roupa nova. Diga: ele é aquele que te justifica. E a terceira coisa que coloca é sandália. Diga comigo: sandália. Diga mais forte: diga sandália. Pergunte para mim: por que, pastor? Não, está horrível. Vai de novo, meu Deus, vai. Porque quem anda descalço
porque ele é filho. Ele pecou, mas continua sendo filho. Ele errou, mas continua sendo filho. Ele caiu, mas continua